9 princípios para a gente criar times de produtos fortes. Então vamos lá, né? Vamos acompanhar esse post aqui do Patrick Rose. Construir equipes de produtos fortes impulsiona o sucesso do software. Aprenda 9 princípios comprovados para impulsionar a confiança, a autonomia, colaboração para o impacto duradouro. Só abrindo um parênteses bem rápido aqui, quando a gente ouve assim, né, comprovado, é comprovado na experiência da pessoa que está falando, tá bom? Porque às vezes ela experimentou, funcionou, mas não significa que vai funcionar exatamente no seu contexto, tá bom? Então tem que sempre ter esse tipo de coisa em mente. Então, vamos começar aqui, né? Construir uma equipe de produtos de alto desempenho é essencial para entregar software funcional e garantir o sucesso de uma empresa de produtos de software com orientação comercial. É uma meta que todo proprietário, CEO, CIO, CTO compartilha. Nos últimos 15 anos, tive o privilégio de ajudar vários CEOs, CIOs e CTOs a construir equipes de produtos de software eficazes e sustentáveis. Então, esse ponto é importante ter em mente também, né, de que a experiência não só em uma equipe, mas em várias ali, né, ajudando vários C-levels aí. Algumas abordagens produziram resultados excelentes, enquanto outras foram experiências de aprendizados valiosas. Nessa postagem, compartilho os princípios que se mostraram eficazes na construção de equipes de produtos produtivas e bem-sucedidas. Embora esses princípios possam parecer simples, eles são frequentemente ignorados, mas são essenciais para o sucesso. Então é sempre legal quando a gente vê assim, princípios, quando a gente vê tira esses aprendizados, a base, né, do que a gente faz para uma equipe funcionar, para uma empresa funcionar. Quando a gente consegue extrair isso aí, por onde a gente começa depois, né? Fica muito mais fácil a gente começar. Bom, vamos lá, né? O primeiro princípio aqui, deixa eu fechar aqui. Primeiro princípio, construa equipes em torno de resultados comerciais, não de selos técnicos. Acho que já falei sobre isso, hein? Organizar equipes em torno de resultados comerciais, em vez de selos técnicos, garante um foco mais forte na experiência do usuário final. Acho que vai além disso, inclusive. Tá? Em uma iniciativa de software anterior, as equipes eram organizadas de acordo com aspectos como front-end, back-end, infraestrutura e design. Transformamos as equipes em equipes multifuncionais e específicas para cada negócio. Aspectos comerciais como equipe de pedido, equipe de pagamento, equipe de catálogo, cada uma dessas equipes tem seus próprios funcionários que assumem a responsabilidade de ponta a ponta e lhes dão autonomia. Isso reduziu o esforço de coordenação e aumentou impressionantemente a produtividade da equipe. Eu acho que esse ponto é bem interessante. A produtividade ela tende a aumentar. Tem um vídeo que eu já falei sobre isso, vou botar no card aqui, na descrição do vídeo, enfim. Vê aí como você consegue acompanhar depois, mas a gente basicamente ganha muita velocidade fazendo isso e ganha muita também contribuição das pessoas engenheiras em relação ao negócio, porque elas não estão ali somente para codificar. Elas vão ter ideias de novas funcionalidades, o que poderia ser modificado, eventualmente elas vão entrar em contato com usuários, podem também ouvir aquilo e utilizar dentro do próprio time, né, priorizar eventualmente uma ou outra melhoria técnica, só porque elas estão numa equipe de produto, tá bom? Então, modernamente, já é como a maioria das empresas funciona hoje em dia, com equipes de produto e não mais com equipes funcionais, mas é importante ter isso em mente, porque eventualmente você vai estar começando uma empresa do zero ali, né, talvez uma equipe ali que está, talvez a primeira equipe da empresa, então é interessante você ter isso em mente para, se você vê algo que vai muito contra isso, que você já, enfim, fique esperto ali para evitar problemas depois. Então, vamos lá, continuando aqui, né? Princípio número 2. Comece pequeno, evolua a equipe de produto ao longo do tempo. Quanto maior for a equipe no início de uma iniciativa de software, mais tempo levará para passar pelas fases de desenvolvimento da equipe. Comece pequeno, concentre-se em construir um núcleo forte e gradualmente expanda a equipe conforme o produto evolui. Quando você inicia uma iniciativa de produto, uma armadilha é contratar muitos engenheiros logo no começo. Isso é verdade. Isso não funcionará ou será ineficaz nas fases conhecidas de formação de equipes. Formação, tempestade, normatização e execução. Isso aqui é do ciclo de Tuckman lá, né? Quanto maior a equipe, mais tempo essas fases de desenvolvimento de equipe levam. Então, comece pequeno, construa um núcleo saudável e desenvolva a equipe de produto ao longo do tempo. Em uma iniciativa de software anterior, a intenção original era iniciar uma grande iniciativa de produto e contratar muitas pessoas no início. Um gerente uma vez ligou: precisamos de pelo menos 30 funcionários em tempo integral para construir esse produto. Precisamos contratá-los agora. O gerente provavelmente estava certo sobre os números de funcionários necessários para a equipe final, do produto final, mas há um mais. Mas em vez de investir muito dinheiro e esforço na contratação e organização de pessoas no começo, montamos uma equipe multifuncional para começar com os aspectos iniciais do negócio.
Isso nos ajudou a começar o desenvolvimento do produto e a construir bons relacionamentos com as partes interessadas. Então, esse ponto aqui, já vou parar, que ele é bem interessante. Que ele não se trata somente de trazer as pessoas suficientes para a gente conseguir fazer aquela entrega. Especialmente no começo, faz muita diferença quando a gente consegue entender melhor o negócio, entender exatamente o que a gente vai construir, para a gente construir uma boa base e depois trazer essas pessoas. Porque se a gente traz muitas pessoas logo no começo, provavelmente a gente vai ter uma dispersão generalizada. Então a gente vai ter pessoas que não sabem exatamente o que fazer, cada um vai estar puxando para um lado, né? Até porque no começo as pessoas tendem a não estarem muito bem entrosadas, então acho que é um ponto interessante para manter em mente. Se a gente vai começar, a gente começa pequeno e vai evoluindo, vai trazendo as pessoas depois que a base já estiver feita, depois que a gente já souber para onde o produto está indo, que aquilo realmente gera valor, como a gente estava esperando. Se não gerar, cara, a gente ou desfaz o time ou tenta alguma coisa diferente. Então é interessante a gente começar pequeno, é que eu super concordo com o autor, tá? Quando a pequena equipe de produtos começou a trabalhar bem, recrutamos outras pessoas com ideias semelhantes e, com o tempo, construímos uma equipe de produtos forte, boa e saudável, que cresceu com sucesso ao longo do tempo. Essa abordagem nos ajuda a avançar com uma fase contínua de minimal storming do produto e a entrega de produtos de software continuamente. Tá? Deixa eu só falar rapidinho aqui para você sobre o modelo de Tuckman. Essa aqui é uma visualização simples do modelo de Tuckman, tá? Então, quando a gente começa uma equipe, a gente começa com o que a gente chama de estágio de formação. Então, as pessoas estão chegando, elas não se conhecem, não sabem muito bem como trabalhar juntos, não sabem o que a gente pode esperar da outra pessoa. A gente não está confortável, normalmente, em se abrir para outras pessoas, em cobrar as outras pessoas, por aí vai. Então, é uma fase de formação, uma fase inicial na equipe, que pode durar bastante tempo, mas pode ser curtinha também, depende ali de vários fatores, tá? Mas normalmente a equipe vai evoluindo, ela vai passar por esse estágio eventualmente e vai chegar no estágio de confrontação, também conhecido como, em inglês, né, como storming, como a tempestade aí, né? Que é quando as primeiras desavenças começam a aparecer, as primeiras discordâncias, então a gente não sabe se vai para um lado, se vai para o outro, a gente tem conflito ali dentro da equipe, então é um estágio, né, muito importante para a maturidade da equipe. A equipe pode não conseguir passar por esse estágio, a gente pode ter conflitos ali que a gente não consiga resolver e eventualmente uma ou outra pessoa tem que sair da equipe, eu já vi isso acontecendo, mas geralmente a equipe consegue passar bem por esse, depois de um certo tempo, né, passar relativamente bem pelo menos por esse estágio e chegar no terceiro estágio, que seria o estágio da normatização, que é justamente o estágio, também o norming, né, conhecido como norming em inglês, que é o estágio ali onde as pessoas estão, vamos dizer assim, já relativamente bem entrosados, já estão rampando, já estão com uma, vamos dizer assim, né, trabalhando relativamente bem, próximas umas das outras e tal. Tem uma outra discordância, mas nada tão relevante quanto na fase de Storm, então elas já estão evoluindo para chegar no alto nível. A fase ali em português aqui, né, que é a atuação, em inglês seria o perform, tá? Já é a fase onde o time está atuando em alto nível. Então todo mundo já sabe o que esperar um do outro, já sabe exatamente como faz a cobrança, já tem combinados como que a gente trabalha no dia a dia. Então a gente já não conflita mais tanto quanto a gente conflitava lá no começo. Então é uma fase ali onde o time está voando baixo. Tá? Nem todo time consegue chegar nesse nível, mas times, vamos dizer assim, saudáveis, que amadurecem ali, eles conseguem chegar nesse nível. Até que chega a última fase, eventualmente, que é a fase da dissolução, em inglês é o adjourning, tá? Essa fase que é a fase que o time vai se desfazer. Talvez uma pessoa saia da equipe, talvez o time inteiro é desfeito, mas esse time ele vai se desfazendo ali ao longo do tempo. Nenhum time é infinito, tá bom? Então, esse é o modelo de Tuckman, tá bom? Então, vamos dizer assim, um modelo bem interessante para a gente entender como que equipes funcionam. Voltando aqui para a postagem, vamos lá, né? Princípio 3. Contrate para adequação cultural, não apenas para adequação técnica. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Procure candidatos que se alinhem aos valores e estilo de trabalho da equipe. Isso promove um ambiente harmonioso e motivado. Habilidades podem ser ensinadas, mas a cultura determina como uma equipe trabalha em conjunto e prospera. Aqui eu já quero fazer um comentário. A gente ouve muito a galera falar que, não, contrata para, sei lá, para soft skills, porque hard skills você consegue treinar e tal. Em tese você até consegue, tá? Mas pela minha experiência, não é tão simples assim a gente treinar nem hard skills, tá bom? Então a minha recomendação é, contrate também por hard skills, não ignore hard skills, tá bom? Soft skills ali, a parte cultural, ela é importante, é claro, mas a parte de hard skills também. Se você contratar uma pessoa que não tem conhecimento suficiente em alguns princípios de programação, alguma coisa nesse nível, cara, ela pode ter muita dificuldade na empresa, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa de, não, vou contratar, a pessoa não precisa saber, quando ela vier para cá eu vou treinar e ela vai aprender. Pode ser que não funcione, tá bom? Eu já vi isso não funcionando
vezes o suficiente para entender que isso pode ser um problema também. Então, tome muito cuidado com essa coisa de contrate para a cultura, a parte técnica você ensina. Não é bem assim que funciona na minha visão. Continuando aqui. Procure candidatos que se alinhem aos valores e estilo de trabalho da equipe. Isso promove um ambiente harmonioso e motivado. Esse ambiente harmonioso e motivado é que tem muito a ver com a gestão também, com como você direciona as pessoas, com como você facilita as trocas ali na equipe. Tá? Durante uma iniciativa de produto, recebemos muitas inscrições com muitos engenheiros de software altamente qualificados. Um engenheiro de software tem um portfólio de tecnologia impressionante. Mesmo na entrevista, ele parece ser um especialista nas tecnologias que estamos procurando. Quando perguntado sobre como ele se comportaria em uma situação em que há opiniões divergentes sobre uma escolha arquitetônica, ele respondeu: vou mostrar a eles que minha escolha é sempre a certa. Esse caso aqui é aquele caso clássico que a pessoa tem as habilidades técnicas, mas não tem habilidade comportamental para se adequar a uma equipe. Tá? Eu, pelo menos, não contrataria uma pessoa dessa. É importante a pessoa minimamente saber conflitar, ela saber que nem sempre a opinião dela é que vai ser escolhida, por aí vai. Tá? Então, nesse caso aqui, de fato, também não contrataria essa pessoa. Para mim, esse candidato era o certo em termos de habilidades tecnológicas, mas não em termos de cultura. No nosso caso, a avaliação e o alinhamento de tecnologias e as decisões de arquitetura resultantes são um esforço de equipe. E é importante que as decisões de arquitetura e tecnologia estejam alinhados dentro da equipe de produto. Concordo totalmente aqui. Só um ponto importante para frisar é que não existe uma dicotomia aqui. Tá? Geralmente as pessoas trazem essa questão de soft skills e hard skills como se fosse uma dicotomia, como se a pessoa só pudesse ter uma ou só a outra. Tipo, não, quando você for contratar, contrate para ambas. Tá? Então, se não tiver um dos dois lados que é importante para a empresa ou para a equipe, cara, simplesmente não contrate a pessoa. Você vai eventualmente encontrar alguém que você está buscando. Tá? Continuando aqui, o comportamento rude e autoritário de membros individuais da equipe neste nível diminui o espírito de equipe e promove conflitos dentro da equipe. Com certeza. Conflitos aqui que nem sempre são tão bons assim. E finalizando, na minha opinião, você deve ser extremamente cuidadoso ao contratar funcionários. Priorize o ajuste cultural em vez do ajuste técnico. Habilidades técnicas geralmente são fáceis de aprender, mas habilidades sociais são difíceis de aprender. Eu não sei se eu concordo tanto com isso aqui não, tá? Habilidades técnicas nem sempre são tão fáceis assim de aprender, como às vezes a gente imagina, tá? Habilidade comportamental, de fato, também não é tão trivial, mas com um certo direcionamento da liderança da equipe, né, do tech lead ali, do engineering manager, a gente consegue, enfim, também direcionar essa pessoa para se comportar minimamente bem ali, tá? Isso não é impossível de acontecer. Eu já fiz e já vi isso acontecendo várias vezes também. Tá? Princípio 4. Deixe as equipes escolherem suas ferramentas e plataformas. Capacite suas equipes de produtos para tomar decisões sobre ferramentas, tecnologias e plataformas. Confie na expertise delas e dê autonomia a elas. Se você contratar um faz-tudo para consertar algo em sua casa, ele sempre terá suas próprias ferramentas. Você não pode dizer a ele quais ferramentas levar, ou pelo menos não é isso que você quer. Dê poder às suas equipes de produtos para tomar decisões sobre ferramentas, tecnologias e plataformas. Confie na expertise delas e dê autonomia a elas. Se você não confia nessas pessoas, você tem as pessoas erradas no lugar. Isso que eu concordo em parte, pelo menos. Isso não apenas fortalece seu senso de responsabilidade, mas também muitas vezes leva a soluções mais inovadoras e eficazes. Nos meus últimos 15 anos de formação de equipes de produtos, tenho muitos exemplos em que restrições técnicas, especialmente, reduzem muito o desempenho da equipe e a motivação intrínseca dos membros da equipe. Um exemplo interessante foi a restrição para usar um mapeador relacional de objetos orientado a modelos especiais, definido pelo antigo CTO. Ninguém da equipe, exceto o inventor, um consultor mais caro, sabia algo sobre esse modelo orientado ao ORM. Cara, isso aqui realmente pode ser um problemaço, tá? Então, sempre que a gente usa uma ferramenta customizada, cara, geralmente isso é bomba, tá bom? Tá? Na maioria dos casos isso é bomba, a não ser que tenha uma equipe na empresa que mantenha aquilo, tá? O que em muitos casos acaba não acontecendo. Então, quando a gente tem uma biblioteca ali compartilhada, um framework que a empresa criou, cara, se a empresa não for muito grande, ela vai ter dificuldade de manter isso aí, vai ser uma bomba, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, realmente. A documentação também era bem escassa, mas a equipe foi forçada a usar essa estrutura para implementar todas as funcionalidades do negócio. Isso desmotiva muito a maioria dos membros da equipe. Cada membro da equipe aponta para essa restrição em relação ao desempenho da equipe. Como parte de uma iniciativa de gerenciamento de recuperação, poderíamos remover essas restrições ruins e atualizar tecnologias apropriadas para nossos problemas reais, aumentando significativamente a produtividade da equipe e o comprometimento de cada membro individual. No geral, eu até concordo, com esse princípio aqui. A gente só tem que ter uma coisa em mente. Nem sempre a gente dá carta branca
os engenheiros, enfim, para as pessoas ali escolherem as tecnologias que elas vão usar, é uma boa ideia, tá? Especialmente se a empresa está crescendo muito rápido, se ela está ficando muito grande. E o motivo é muito simples, porque equipes diferentes tendem a escolher tecnologias diferentes. E se, vamos dizer assim, se os engenheiros tiverem carta branca para fazer as escolhas, provavelmente a gente vai ter várias equipes com muitas tecnologias e, cara, vai ser um inferno depois para manter isso tudo. Então a gente vai ter 7, 8, 9, 10, 12 linguagens para dar manutenção ao longo da empresa toda. Então trocar uma pessoa de equipe, eventualmente formar uma equipe nova, cara, qual é o linguagem que você vai usar, quais são os padrões que a gente vai usar, então é muito mais complicado lidar com um cenário desse. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente simplesmente dá carta branca para as pessoas, tá? Agora, em relação às ferramentas que a pessoa vai usar no dia a dia, por exemplo, uma IDE que ela vai usar, ou alguma coisa nesse sentido, aí tudo bem, dá uma certa liberdade, mas tem que tomar cuidado para, se essa ideia for paga, quem vai bancar ela? É a empresa ou é a própria pessoa? Se a empresa, cara, será que a empresa, ela faz sentido a empresa bancar para todo mundo? Enfim, vai ter um custo ali razoável? Como é que vai funcionar isso aí? Às vezes a empresa tem capacidade de arcar com isso, ou às vezes não, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui também. Eu já trabalhei em empresas que bancavam, já trabalhei em empresas que não. A gente usava geralmente o que não era pago, né? Porque a gente não queria pagar para usar uma IDE, alguma coisa nesse sentido, tá? Então tem algumas ressalvas aqui em relação a esse ponto, tá? Simplesmente dar carta branca não é muito legal, mas ter uma certa liberdade para escolher as próprias ferramentas do trabalho pode ser bem interessante, tá? Com alguns guardrails ali. Então, a gente vai usar um sistema de filas. Putz, é interessante ter um sistema de filas padrão e talvez abrir espaço para usar um outro se tiver uma excelente justificativa para isso, tá bom? Então, é algo aí para se ter em mente também, tá? Então, vamos passar para o próximo princípio. Princípio 5. Esforce-se para ter equipes estáticas de longo prazo. Equipes estáticas de longo prazo criam confiança, ritmo e compreensão, que são essenciais para a produtividade e inovação. Minimize a mudança de membros da equipe para dentro e para fora das equipes de produtos. Esforce-se para ter equipes de produtos estáticas de longo prazo. Tente rejeitar qualquer iniciativa de pooling individual. Equipes estáticas de longo prazo criam confiança, ritmo e compreensão, que são essenciais para a produtividade e inovação. Em um projeto anterior, nossa equipe trabalhou em uma plataforma de análise de marketing. Na metade do desenvolvimento do MVP, a gerência decidiu reatribuir um desenvolvedor back-end da nossa equipe de produto para uma nova iniciativa de alta prioridade, com a expectativa de que ele seria capaz de concluir ambas as tarefas com eficiência. Quase imediatamente, as primeiras rachaduras começaram a aparecer. O progresso na plataforma de análise desacelerou drasticamente, pois a equipe restante lutou sem a expertise do desenvolvedor de back-end. Ao mesmo tempo, a nova iniciativa de software foi adiada, pois o desenvolvedor levou semanas para se familiarizar com novos requisitos desconhecidos. Vou parar aqui para fazer um comentário. Muito importante. Se a equipe onde esse engenheiro trabalhava e deixou de trabalhar, se ela tiver dificuldade, então provavelmente o conhecimento estava concentrado nesse desenvolvedor. Então o erro não foi o desenvolvedor necessariamente sair. O erro foi esse conhecimento não ter sido passado. Então, é o tipo de coisa que, no primeiro momento, precisa ser levantado. Então, a gente vai trocar uma pessoa de equipe, tudo bem. O que a gente perde trocando essa pessoa de equipe? Será que a gente tem conhecimento concentrado? Como que a gente consegue distribuir esse conhecimento? É criando documentação, é sentando e fazendo junto, é eventualmente essa pessoa saindo, mas se der algum problema ela volta. Como que a gente faz para fazer isso? Então, acho que é importante ter esse tipo de combinado. Primeiro, entender, né, se a gente de fato vai ter um impacto relevante, caso tenha, que a gente consiga se preparar para que esse impacto seja minimizado. Então parece aqui que nesse cenário específico falhou um pouco essa parte de entender, né, os percalços que poderiam acontecer ao longo do caminho. E o outro ponto, do outro lado, né, então o engenheiro teve dificuldades também no projeto novo e tal, para se familiarizar, acho que é questão de tempo, é natural, uma pessoa tem um tempo de rampar, ela não consegue ser produtiva a partir do começo, então sempre que a gente faz uma troca, a gente deveria levar isso em consideração, que a pessoa tem um tempo para ela rampar ali, para ela se tornar produtiva na equipe. Continuando aqui, no final, nenhuma das iniciativas conseguiu cumprir o prazo. O moral da equipe despencou, pois eles se sentiram sem suporte e a gerência enfrentou frustração dos stakeholders. Esse é um risco que também se corre, né? Então, você tem prazo específico ali, cara, você traz uma pessoa específica para conseguir cumprir um prazo, então eu estou assumindo que o projeto ele já estava, enfim, já não estava no caminho legal. Tá? Então, muito claro aqui, para mim, foi nesse cenário específico um problema de gestão, tá bom? Então, a gestão foi muito mal feita. Então, por isso que deu esse problema, não necessariamente porque o engenheiro saiu, tá bom? Enfim, eu acho que esse problema foi muito mais consequência de outros problemas do que qualquer outra coisa. Continuando aqui, para finalizar esse princípio, essa experiência ressalta o valor de equipes estáveis. Reunir recursos pode parecer eficiente no papel, mas na prática isso prejudica a confiança, o foco e a produtividade. De fato, a gente ter equipe estática
traz algumas vantagens ali, tá? Então as pessoas se acostumam, um contexto, elas conhecem melhor o negócio, conhecem melhor o software. Então, quando a gente precisa fazer uma alteração, criar uma funcionalidade, as pessoas tendem a ser muito mais rápidas, porque elas já conhecem, elas já sabem tudo que está por trás, elas já sabem exatamente quais alterações elas precisam fazer. Então, existe valor, sim, da gente ter equipes estáticas. Mas também, por outro lado, existe um certo valor da gente ter um certo dinamismo, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque, eventualmente, a gente vai querer atacar algum problema, ou, enfim, testar alguma hipótese que, cara, não se encaixa exatamente numa equipe. Se a gente trouxer, cara, vai mudar muito o contexto da equipe. Então, pode ser interessante pegar um engenheiro para ele fazer algum experimento, trabalhar ali, ver se aquilo gera o valor que a gente espera, tá? Então, existe valor nesse dinamismo e existe valor também na parte, enfim, estática ali, né? Então, acho que vale muito entender onde que a gente consegue tirar o melhor proveito ali na empresa, mas sempre dando preferência, na minha visão, acho que nesse sentido eu estou muito alinhado aqui com o autor, dando preferência para times estáticos. Tá? Então, geralmente, eles funcionam melhor, em geral. Muito dinamismo provavelmente vai trazer problemas também. Princípio número 6. Dê a todos uma voz forte. Crie um ambiente onde a voz de cada membro da equipe seja valorizada, independentemente da sua experiência ou cargo. Tem algumas ressalvas aqui em relação a essa frase, mas vamos continuar. Crie um ambiente onde a voz de cada membro da equipe seja valorizada e influente, independentemente da sua experiência ou cargo. Perspectivas diversas levam a melhores decisões e a um senso de responsabilidade compartilhada. Durante uma reunião de refinamento de recursos, a maior parte da discussão foi dominada por engenheiros sêniores propondo soluções complexas. O gerente de produto percebeu isso e convidou explicitamente todos a contribuir, enfatizando que todas as ideias eram bem-vindas. Um designer de UX, que normalmente foca em design visual, sugeriu uma mudança no fluxo do usuário que simplificou drasticamente o recurso. A ideia, que foi inicialmente ignorada, ganhou força após mais discussões, pois abordou desafios técnicos e relacionados ao usuário. Este momento destacou quão valiosas são as diferentes perspectivas, independentemente do papel ou título. Ao promover um ambiente inclusivo, não apenas encontramos uma solução inovadora, mas também fortalecemos a coesão da equipe e o respeito mútuo. No geral, eu concordo sim com esse ponto do autor aqui. Tá? É um ponto muito interessante e importante. A gente dá voz para as pessoas, para elas terem ali, dentro do possível, a gente tenta criar um ambiente de segurança psicológica para que elas falem o que elas pensam e tal. Então, toda contribuição ali, ela ajuda. E, eventualmente, a gente vai desembocar lá no final em alguma escolha de alguma opção, mas é interessante trazer esse senso de estamos aqui, todos podem opinar, está aberto para todos opinarem e vamos tentar chegar à melhor conclusão possível. Então, isso é excelente. Só tem um detalhe aqui que é importante, tá? Quando a gente tem pessoas mais sêniores na equipe, quer queira, quer não, a opinião delas vai ter mais peso. Tá? Porque elas têm mais experiência, elas já passaram por mais tipos de problemas. Então, não dá para levar em consideração igualmente a opinião de um júnior e a opinião de uma pessoa sênior. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Eu não faria essa diferenciação no começo, talvez, tá? Mas no final, quando a gente estivesse encaminhando para uma solução, é interessante que a gente, enfim, comece talvez a gravitar um pouco mais para o lado das pessoas mais sêniores, até porque elas vão ser as mais cobradas caso a gente tenha algum problema ali na implementação, enfim. Mas, enfim, eu super concordo aqui com o autor em relação à complexidade e tal. Quem é mais sênior tende a trazer mais complexidade ali para as soluções também, tá? Então, acho que é um ponto aí para tomar cuidado, mas vai muito também da própria liderança da equipe e até das pessoas mais sêniores de tentarem fazer provocações para simplificar a solução. Então, do mesmo jeito que um designer fez uma proposta que simplificou a solução, né, talvez a provocação poderia ter vindo de uma pessoa sênior, que, sei lá, ela pensou que, putz, mas cara, eu acho que tá muito complexo aqui. Será que a experiência do usuário deve ser assim? Mas será que não tem como a gente fazer de um jeito um pouco diferente para a gente conseguir simplificar a nossa solução aqui? E a discussão vai acontecer ali normalmente, tá? Então essa provocação, ela pode vir de qualquer um, tá? Não só da pessoa designer, não só da pessoa júnior, não só da pessoa sênior. Então, acho que estimular essa provocação é interessante também, tá bom? Continuando, princípio número 7. As equipes trabalham melhor quando são inspiradas por uma visão e uma meta comum alcançável. As equipes trabalham melhor quando são inspiradas por uma visão compartilhada e um objetivo comum. Combine isso com metas claras e alcançáveis para garantir alinhamento e motivação. Em uma das minhas experiências trabalhando com uma empresa de SaaS, fomos motivados pela visão de criar uma plataforma que permitisse que indivíduos e equipes trabalhassem de forma mais inteligente, rápida e colaborativa. Essa visão não era apenas uma declaração.
era um princípio orientador que nos inspirou a construir uma plataforma intuitiva e flexível que realmente melhorou a maneira como as pessoas trabalhavam juntas. Para garantir alinhamento e motivação entre as equipes, definimos metas claras e orientadas a resultado. Por exemplo, em um trimestre, buscamos reduzir a rotatividade de usuários em 10%, tornando o processo de integração simples e envolvente para novos usuários. Essa meta proporcionou um resultado tangível para cada membro da equipe contribuir, seja redesenhando o fluxo de integração, criando tutoriais envolventes ou implementando mensagens de boas-vindas personalizadas. Ao vincular nossos esforços diários a uma visão significativa e metas acionáveis, criamos um senso de propósito compartilhado que energizou a equipe. Essa clareza não apenas resultou em um aumento significativo na retenção de usuários, mas também fortaleceu o nosso compromisso coletivo de entregar soluções impactantes que capacitassem nossos usuários. Acho que esse princípio como um todo ele é bem interessante, porque ele fala basicamente de como que a gente consegue trazer vamos dizer assim, um objetivo em comum para a equipe toda e por que isso é importante. Acho que o mais interessante aqui e que eu vejo poucas equipes fazendo, e acho que fazem, costumam, na minha visão, funcionar muito melhor, é de falar somente sobre negócio. Tá? Então, às vezes a gente vê a pessoa de produto, um product manager, um product owner, levantando pontos ali técnicos na equipe, tentando entrar na discussão, e reclama que as pessoas não pensam no produto e tal. Mas, cara, será que a gente está provocando esses engenheiros, essas pessoas, a pensarem no negócio? Será que a gente está levantando um objetivo, vamos dizer assim, de negócio e discutindo sobre aquele objetivo com as pessoas da equipe? Ou a gente está trazendo uma solução pronta e só quer que o time só saia com uma solução para aquilo ali, com uma solução técnica para aquilo? Então, acho que esse é um ponto bem interessante, tá? Que eu vejo poucas pessoas de produto fazendo. Então, a minha sugestão, que está bem em linha com esse princípio, que é peça para as pessoas de negócio falarem com os engenheiros, com as pessoas técnicas, sobre negócios. Ponto. Dali em diante, os engenheiros vão se virar para pensar em como que eles vão construir. Mas pelo menos a gente dá a oportunidade dos engenheiros contribuírem na visão deles, como que eles conseguem, de fato, propor uma melhoria ou outra de funcionalidade, de desempenho, seja lá do que for, para a gente conseguir entregar algo melhor para os nossos clientes. Né? Então, fica aí a sugestão. Beleza? Princípio número 8. Socializar fora do trabalho ajuda a construir confiança e amizade, o que tem um impacto positivo na colaboração profissional. Manter relacionamentos pessoais dentro das equipes é essencial para construir confiança e amizade, o que, em última análise, fomenta a colaboração profissional. Socializar fora do trabalho cria uma base para relacionamentos mais fortes, que se traduzem em trabalho em equipe mais eficaz. Como alguém que valoriza relacionamentos e trabalho em equipe, descobri que uma mistura de trabalho remoto e reuniões presenciais regulares é o equilíbrio perfeito para uma empresa que depende do trabalho remoto. Na minha equipe anterior, nos reuníamos a cada 3 meses em um local central e conseguimos combinar perfeitamente colaboração focada em atividades sociais. Essas reuniões não eram apenas sobre trabalho, mas também sobre aprofundar relacionamentos. Um dia típico consistia em sessões de brainstorming ou estratégia, seguidas de atividades sociais, como jantares juntos, caminhadas ou até mesmo jogos de futebol. Esses momentos quebraram barreiras, criaram experiências compartilhadas e fortaleceram significativamente nossa colaboração virtual. Esse ritmo de reuniões presenciais regulares mudou fundamentalmente a maneira como trabalhamos juntos. Quando estamos online novamente, o efeito é inconfundível. Nos comunicamos mais abertamente, colaboramos mais facilmente e temos um senso de propósito mais forte. Para mim, essas reuniões não são apenas valiosas, mas essenciais para manter uma cultura próspera de trabalho remoto em primeiro lugar. Isso é um ponto bem interessante, assim, especialmente para quem trabalha 100% remoto. Né? Então, de fato, ter esses encontros presenciais esporadicamente podem ser muito, muito interessantes. Tá? Mas mesmo para quem trabalha 100% remoto e nunca se encontra presencialmente, como foi o meu caso, imagino que o seu também, quando a gente estava ali no período da pandemia, mesmo nesses cenários, era interessante, eu pelo menos fiz isso várias vezes e funcionou bastante, a gente juntar as pessoas e fazer um happy hour ali para a gente conseguir ter essa integração. Tá? O mais importante aqui é as pessoas se reunindo, tá? De alguma forma, presencialmente funciona melhor, mas nem sempre é possível, mas que essas pessoas se reúnam para que elas consigam trocar e conversar sobre assuntos que não são do trabalho, porque isso ajuda muito a criar entrosamento, elas vão se conhecer, relacionamento se forma assim. Relacionamento não se forma somente no dia a dia, no trabalho, nas entregas, nas tarefas que a gente trabalha junto. Mas também em outros momentos que a gente gasta ali, que a gente investe nesse entrosamento da equipe. Tá? Então é muito importante que a gente tenha esses momentos. Se o time trabalha 100% remoto, full time e não tem esses encontros presenciais, que pelo menos a gente tenha alguns encontros remotamente, de happy hour ali, para a gente conversar sobre outros assuntos. Se o time tiver a oportunidade de trabalhar eventualmente presencial, acho que pode ser um caminho interessante, tá? Para ter uma equipe mais forte, enfim, mais funcional ali. Tá? Inclusive, equipes assim tendem a passar pelo
modelo de Tuchman mais rápido e chegar lá na fase de performance, tá? Onde o time já está atuando em alta performance, tá bom? Então, esse é o princípio 8. E o nono e último princípio, incentive os membros da equipe dispostos. Dispostos às pessoas que estão afim de fazer alguma coisa, de fazer uma mudança, esse tipo de coisa, tá? Apoie e reconheça pessoas que desejam se desenvolver, aprender e contribuir mais para a equipe. Incentivar a iniciativa aumenta a moral e o poder inovador da equipe. Durante uma revisão de sprint, o membro de equipe apresentou um protótipo que ele havia desenvolvido para melhorar a experiência de integração. A iniciativa foi reconhecida e um tempo foi agendado no próximo sprint para verificar a viabilidade com toda a equipe. A equipe trabalhou de forma colaborativa, fornecendo feedback e refinando a ideia sob a orientação de colegas experientes para garantir que ela se alinhasse com a visão do produto. Mais tarde, o trabalho foi apresentado na reunião semanal da empresa para enfatizar o valor de tais contribuições. Esse reconhecimento desencadeou uma onda de energia criativa e outros membros da equipe se sentiram inspirados a compartilhar e desenvolver ainda mais suas ideias. Apoiar iniciativas individuais dessa forma não apenas elevou o moral da equipe, mas também levou a melhorias tangíveis no produto e nos processos e fortaleceu a cultura de inovação da empresa. Isso é um ponto muito legal também, né? Às vezes as pessoas têm ideias ali de coisas para trazer e tal, e a gente acaba tolhindo a pessoa, porque, tipo, não, é importante entregar isso que está no backlog, que priorizou, o CEO pediu isso, pediu aquilo, isso acaba tirando a criatividade da pessoa. Ela vira uma mera, enfim, codificadora ali para entregar a tarefa, que não é muito legal. Então a gente criar esse espaço é interessante, só é importante ter cuidado aqui para evitar aquele cenário de tive uma ideia, então vamos fazer. Daí o time tem um monte de coisa importante para fazer e para fazer um negócio ali com um experimento que talvez nem todo mundo concorde. Enfim, então tem que tomar cuidado, tá? Se por acaso você está num cenário onde você não tem muito espaço para inovar, para testar coisas diferentes, a minha situação é: crie esse espaço. Como é que você consegue criar esse espaço? Você pode criar um hackathon ali, sei lá, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, talvez. Ou então pode criar algo recorrente ali, né? Semana sim, semana não. Um dia que você vai hackear alguma coisa, vai experimentar um negócio diferente, uma tecnologia diferente. Enfim, que você crie esse espaço de alguma forma, caso você não tenha isso na sua equipe. Isso é bom para fomentar ali a criatividade, para motivar as pessoas também. Então, eu acho que é uma saída interessante, tá bom? Finalizando aqui, construir ótimas equipes de produto tem tanto a ver com princípios quanto com aprendizado contínuo. Quando você se concentra em promover confiança, autonomia, propósito e responsabilidade compartilhada, você estabelece uma base sólida para o sucesso sustentável. Esses princípios me guiaram ao longo do caminho e espero que sejam úteis para você também. Então, curti bastante princípios aqui que o autor trouxe, o Patrick, se eu não me engano, né? Vamos lá, voltar para ver o nome dele. O Patrick Bruce. Então, muito legal esse post. Se você quer se desenvolver como líder de tecnologia, quer crescer para a posição de liderança, então eu te convido a conhecer a escola Forge, tá? Que é uma escola de formação continuada para líderes de tecnologia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais. Enfim, tem conteúdo de graça lá, além desse conteúdo que você está assistindo. Bom, um abraço, espero que você tenha curtido aqui esse post, como eu curti também, e até a próxima.